Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. John Textor não economizou nas palavras antes do grande duelo entre Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil. O clima já era tenso por natureza, afinal, se trata de quartas de final, confronto mata-mata e clássico carioca. Mas o dono da SAF Alvinegra resolveu colocar ainda mais lenha na fogueira, soltando declarações que pegaram de surpresa até mesmo os torcedores mais confiantes do Fogão. O empresário foi extremamente polêmico e não demonstrou nenhum respeito ao Vasco da Gama. Ele começou dizendo que sente pena do Vasco, que para ele não passa de um time pequeno perto da grandeza e da fase atual do Botafogo. Textor cravou que não há a menor chance de o rival sair classificado no Newton Santos. Na sua visão, o primeiro jogo em São Januário, que terminou empatado em 1-1, foi apenas uma amostra do que está por vir. Ele prometeu que hoje o Botafogo vai atropelar, massacrar e golear o Cruzmaltino. O americano foi ainda mais longe. Ele afirmou que tem certeza absoluta de que a vaga será alvinegra. Não se tratava de confiança normal, mas de arrogância explícita. Textor fez questão de menosprezar o time de São Januário e dizer que sente dó do torcedor vascaíno, que segundo ele vai passar vergonha mais uma vez. As falas já repercutiram em todo o Brasil e geraram enorme indignação entre os vascaínos. Eu estou com pena do Vasco, eles vão perder o rumo depois da goleada que vão levar. Eu tenho total certeza que o Botafogo vai atropelar, tenho convicção absoluta, disparou John Textor, sem pestanejar. As palavras saíram como provocações claras, uma tentativa de mexer com o psicológico do rival antes mesmo da bola rolar. Textor não parou por aí. Ele afirmou que o Vasco é um time feio, limitado, que não tem padrão de jogo e que só sobrevive em meio a empates e vitórias sofridas. Para o bilionário, o Cruzmaltino não assusta ninguém, e a noite no Newton Santos será de massacre. O dirigente estrangeiro adotou um tom que muitos classificaram como debochado, ao mesmo tempo em que levantou a moral da própria torcida botafoguense. Segundo ele, o estádio Newton Santos será um verdadeiro caldeirão, e ali o Vasco não terá escapatória. Se no chiqueiro deles, em São Januário, eles ainda conseguem fazer graça, aqui não tem brincadeira. Aqui é Botafogo, aqui eles vão sentir o peso do fogão, cravou o Textor, causando revolta nos vascaínos e uma sensação de soberba extrema para quem acompanha de fora. Em outro momento, o dono da SAF botafoguense chamou o Vasco de time de Série B. Ele lembrou o recente rebaixamento e afirmou que a história recente do clube cruzmaltino é marcada por fracassos e humilhações. Para Textor, o rival não tem moral para se colocar de frente com o Botafogo, que vive uma nova era de investimentos e bons resultados. As falas do americano rapidamente viralizaram nas redes sociais. Torcedores do Vasco exigiram respeito, lembrando que o clube tem uma história riquíssima, com títulos expressivos e uma das maiores torcidas do país. Mas para Textor, nada disso pesa. Ele insistiu em afirmar que o momento é do Botafogo e que o passado glorioso não entra em campo. O dirigente ainda ironizou os vascaínos ao falar que eles vão voltar para casa chorando, completamente arrasados. Já imagino a torcida deles indo embora cabisbaixa, reclamando do time e aceitando mais uma eliminação. Isso já virou rotina para eles, disparou o americano, em um tom que muitos chamaram de humilhante. Para aumentar a polêmica, Textor classificou o estádio de São Januário como imundo e chiqueiro. A fala repercutiu de maneira negativa até mesmo entre rivais que não torcem para o Vasco, já que muitos enxergaram a declaração como desrespeitosa não apenas ao clube, mas também à tradição do futebol carioca. Foi uma forma de pisar ainda mais na ferida vascaína. O empresário garantiu que o Botafogo não apenas vencerá, mas fará isso com autoridade e placar elástico. Eu não estou esperando uma vitória simples. Eu espero uma goleada, espero um atropelo, quero que meu time mostre quem manda no Rio de Janeiro, disse, levantando a moral dos botafoguenses e colocando uma carga de responsabilidade ainda maior em seus próprios jogadores. A postura de Textor mostra que ele não tem medo de falar o que pensa, mesmo que isso crie polêmica e atritos.
Diferente de dirigentes tradicionais que costumam adotar discursos diplomáticos, ele prefere o confronto direto e não se importa em se tornar o vilão para a torcida adversária. Para os botafoguenses, ouvir essas palavras foi um combustível a mais. Muitos torcedores abraçaram a confiança de Testor e prometem lotar o Nilton Santos para empurrar o time rumo à classificação. A expectativa é de que o estádio esteja completamente tomado por alvinegros, criando um clima hostil para os vascaínos. Já para os vascaínos, as falas foram como uma facada. Muitos entenderam como uma provocação barata e acreditam que os jogadores precisam responder em campo, calando a arrogância do dirigente americano. A torcida Cruz Maltina promete não se intimidar e já mobiliza caravanas para marcar presença no Nilton Santos. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. A imprensa também não deixou passar batido. Diversos comentaristas classificaram as falas de Testor como extremamente irresponsáveis, uma vez que criam um ambiente de tensão desnecessária e podem até motivar ainda mais o Vasco a buscar a classificação. Para eles, o empresário pode ter dado munição ao rival. Mesmo assim, Testor não recuou em nenhum momento. Ele deixou claro que acredita cegamente na superioridade do Botafogo e que não existe cenário em que o Vasco consiga surpreender. Sua confiança chega ao ponto de parecer arrogância extrema, mas ele sustenta cada palavra dita. Alguns torcedores lembraram que no futebol nada é garantido e que a soberba costuma ser castigada. Mas Testor não parece se importar. Ele reafirmou que o Fogão está preparado para passar o carro e que não existe a menor possibilidade de surpresa. Para ele, o Vasco já está eliminado antes mesmo da bola rolar. O dirigente ainda prometeu que, após a vitória, vai dedicar a classificação ao torcedor botafoguense, que segundo ele merece viver noites de glória depois de tantos anos de sofrimento. Ele destacou que sua gestão está mudando o patamar do clube e que eliminar o Vasco será apenas mais uma prova disso. Testor chegou a dizer que sente pena do torcedor vascaíno, reforçando que essas pessoas estão condenadas a sofrer ano após ano. Ele disse que compreende o amor pelo clube, mas que não vê saída para o Vasco se reerguer. Para ele, a única coisa que espera o rival é mais dor e mais humilhação. Enquanto isso, jogadores e comissão técnica do Vasco tentam manter o foco. Internamente, o discurso é de ignorar as provocações, mas é claro que falas tão duras mexem com o orgulho do elenco. Muitos acreditam que a melhor resposta seria uma atuação de superação dentro de campo. O confronto desta noite ganhou contornos ainda mais explosivos por conta dessas declarações. O clima, que já era de decisão, agora carrega uma dose de rivalidade inflamada, de honra e de revanche. Se antes era apenas uma disputa esportiva, agora também virou uma questão de orgulho. A torcida vascaína promete não perdoar. Muitos já organizaram cânticos e faixas para responder a Testor durante o jogo, mostrando que o Vasco pode até ser desacreditado, mas nunca será desrespeitado sem reação. O orgulho do clube está em jogo. Para os botafoguenses, o discurso de Testor virou um grito de guerra. Eles compraram a ideia de goleada e prometem empurrar o time desde o primeiro minuto. A expectativa é de um jogo elétrico, cheio de provocações e de clima pesado. John Testor, mais uma vez, mostrou que não é um dirigente comum. Ele gosta de aparecer, de gerar polêmica e de colocar os holofotes em cima de si e de seu clube. Mas isso pode ser um tiro no pé, caso o Botafogo não corresponda em campo. O que ninguém pode negar é que as palavras dele incendiaram o pré-jogo. Agora, o duelo ganhou ares de guerra. Vasco e Botafogo não disputarão apenas uma vaga, mas também a honra e o orgulho de suas torcidas. O Nilton Santos vai ferver. Os vascaínos vão entrar com sangue nos olhos, enquanto os botafoguenses vão esperar a goleada prometida por seu dono. O que acontecerá dentro das quatro linhas será decisivo para definir quem terá razão, a soberba de Testor ou a força da camisa vascaína. A verdade é que, independentemente do resultado, esse clássico já entrou para a história como um dos mais polêmicos dos últimos anos. Tudo por conta das palavras afiadas de John Testor. Se o Botafogo vencer e golear, ele será exaltado como visionário e ousado. Mas se o Vasco aprontar e conseguir a classificação, o americano será lembrado como arrogante e precipitado. O risco que ele corre é enorme.
E o torcedor brasileiro está de olho. A expectativa em torno desse jogo aumentou exponencialmente. O que era apenas um clássico de quartas de final agora virou um espetáculo recheado de rivalidade e polêmica. John Textor apostou alto. Ele colocou sua imagem em jogo, colocou o Botafogo em evidência e provocou o Vasco da forma mais dura possível. Agora, só o campo dirá se ele será lembrado como gênio motivador ou como um falastrão derrotado. Os jogadores do Vasco carregam nas costas a responsabilidade de defender a honra do clube. Já os do Botafogo entram em campo com a missão de confirmar a superioridade prometida por seu dono. Cada chute, cada dividida, cada gol será carregado de um peso extra. A torcida já entendeu que não é apenas futebol, é também revanche moral. No fim das contas, as palavras de John Textor fizeram deste jogo um dos mais esperados do ano. A bola vai rolar, mas o discurso dele já garantiu que a partida tenha contornos épicos. A guerra verbal foi declarada, e agora só resta esperar para ver quem sairá do Newton Santos rindo por último, o arrogante bilionário americano ou o Vasco da Gama, ferido no orgulho, mas pronto para surpreender. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!